Voltamos, pessoal. Já definimos então, a equação que determina o trabalho realizado ou sofrido por um gás, dado pelo produto da pressão pela variação do volume. E aí, lá na nossa lista de exercício, peguem lá, por favor, a questão número 1 está falando o seguinte: um gás ideal é comprimido isobaricamente, como indica o gráfico. Sejam A o estado inicial e B o estado final da massa gasosa. A temperatura inicial do gás é 300 Kelvin. Apesar dele já trazer isso, na questão, ele não seria obrigado a dar certas informações que ele já deu. Como quais? Eu estou observando que ele me dá um gráfico de pressão em função do volume. E eu observo que na parte que ele destaca dessa transformação que o gás sofreu, a pressão permanece sempre com que valor? 8, toma cuidado aqui em cima, 8 vezes 10 ao cubo, Newton por metro quadrado. Então, se a pressão mantém o seu valor, ele acaba dando essa informação, mas em alguns exercícios, numa prova de concurso, ele não necessariamente vai falar isso pra gente. Isso daqui está mostrando pra gente que é uma transformação isobárica. Outra informação que eu busco no gráfico é a seguinte, ele sai do estágio A e migra para o estágio B, mantendo a sua pressão. Mas no ponto A, o volume desse gás é de 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Já no estado B, o volume desse gás é de 1 vezes 10 a menos 3. Então, eu estou observando também, através do gráfico, que ele está sofrendo uma compressão. E isso é importante para a gente na análise do gás que ele está sofrendo ou realizando. Ele diz que no estado inicial a pressão desse gás, a temperatura do gás é de 300 Kelvin e a letra A pede a temperatura final do gás. Bom, aqui é como se eu ainda estivesse falando de transformações gasosas. Ele me dá a pressão, ele me dá volume, ele me dá a temperatura inicial e pede a temperatura final. Como nós estamos trabalhando com uma transformação, nós utilizamos a equação geral dos gases, que é qual? Pressão, volume, número de mols e temperatura do estado inicial tem que ser igual a pressão, volume, número de mols e temperatura do estado final. Essa daqui é a equação geral da transformação gasosa. Nesse caso aqui, é uma transformação isobárica, então a pressão inicial é igual à pressão final. Posso cortar. Esse exercício ele também não fala que houve escapamento ou acréscimo de gás a essa transformação. Então, o número de mols inicial também é igual ao número de mols final. O que a gente observa? A mudança de volume em função da mudança de temperatura. Então, depois dessa análise, a gente só tem conta para fazer mesmo. Então, volume inicial, o volume no estado A, ele vale 2 vezes 10 a menos 3, ele está em metro cúbico, dividido pela temperatura inicial, que vale 300 Kelvin. O exercício deu isso pra gente. Isso é numericamente igual ao volume final, que o gráfico me dá, 1 vezes 10 a menos 3, dividido pela temperatura final, que é a temperatura no estado B, que é exatamente o que o exercício quer saber. Agora, aqui a gente só precisa, simplificar. Esse 10 a menos 3 a gente corta com esse 10 a menos 3. Podemos aqui, multiplicar cruzado. Então, eu vou entender que a temperatura no estado B vale 300 dividido por 2. No estado B, a temperatura do gás é de 150 Kelvin. Essa é a pergunta da letra A. Na letra B, vamos lá para a letra B. Calcule, utilizando o gráfico, o trabalho realizado no processo. O que ele quer dizer utilizando o gráfico? Eu posso analisar essa pergunta de duas formas diferentes. A letra B, ela quer o trabalho. E até então, nós definimos o seguinte: o trabalho de um gás é o produto da pressão pela variação do volume. Então, o trabalho do gás é a pressão, que está valendo 8, toma cuidado, 8 vezes 10 ao cubo, vezes a variação do volume, que é o quê? O volume final
1 vezes 10 a menos 3, menos o volume inicial, que vale 2 vezes 10 a menos 3. Então, o trabalho vai ser 8 vezes 10 ao cubo. Aqui, né, como base e expoente são iguais, eu posso simplesmente repetir e fazer a operação algébrica. 1 menos 2 dá menos 1. Aqui, 10 ao cubo com 10 a menos 3 dá 10 elevado a 0, e 10 elevado a 0 dá 1. Então, o trabalho vai estar valendo 8 vezes menos 1, menos 8 joules. E aí a gente vai pensar o seguinte, eu não segui, né, a instrução do exercício. O exercício me pede para calcular o trabalho me utilizando do gráfico. É claro que eu utilizei os valores que o gráfico me informou, mas quando ele fala isso, ele está criando um outro parâmetro. E que parâmetro é esse? Se a gente observar, ele dá para a gente um gráfico de pressão em função de quê? Do volume. A matemática interpreta essa informação da seguinte maneira, ó, vou fazer aqui um mini gráfico pequenininho. Isso daqui é um gráfico de pressão em função do volume. Para matemática, isso daqui é um gráfico pressão versus volume. O plano cartesiano que ele está me dando é a análise da pressão versus o volume. Mas, no contexto da física, o produto da pressão pelo volume é o trabalho realizado ou sofrido por um gás. Então, o que significa isso? Num gráfico de pressão versus volume, e aí não me importa, né, como esse gráfico se comporta, se ele se comporta da mesma forma da questão 1, ou se ele se comporta, por exemplo, dessa forma aqui. Se a gente calcula a área deste gráfico, se a gente calcula a área do gráfico, nós estamos obtendo numericamente o trabalho realizado ou sofrido pelo gás. Então, eu tenho essa nova forma de calcular o trabalho. Pelo gráfico da pressão em função do volume, a área do gráfico é numericamente igual ao trabalho realizado ou sofrido pelo gás. Então, quando ele fala para mim na letra B, calcule utilizando o gráfico, ele quer que eu calcule a área do gráfico. Ele me dá o gráfico, que é um retângulo, né? E como é um gráfico de pressão versus volume, eu tenho que saber que a área do gráfico é numericamente igual ao trabalho. Então, ó, a área é numericamente igual ao trabalho, é um retângulo. Qual é a área do retângulo? Base vezes altura. Quanto que vale a base desse retângulo? Bom, a base vai do 1 ao 2, então a base vale 1 vezes 10 a menos 3, cuidado com esse parênteses aqui, vezes, quanto que vale a altura? A altura vai do 0 ao 8, então vale 8 vezes 10 ao cubo. Então, o trabalho vai ser igual 10 a menos 3 vezes 10 ao cubo dá 10 a 0, que dá 1. 1 vezes 8 dá 8 joules. Aqui eu só preciso ficar atenta ao fato de que o volume está diminuindo. Então, esse trabalho é negativo. E nós vamos observar que para esse caso aqui, eu poderia sim ter utilizado a equação do trabalho e ter chegado ao valor de menos 8 joules, mas também posso me utilizar da área do gráfico e chegar ao mesmo valor de menos 8 joules. Nesse exercício aqui, eu tinha essa escolha. Vamos ver se no próximo, na questão 2, nós teremos a mesma escolha. A letra C, ela fala o seguinte: esse trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás. Por quê? Bom, para eu responder a letra C, eu só preciso saber qual foi o comportamento desse gás. Se foi de expansão ou se foi de compressão. Como eu estou observando que o volume de A para B diminuiu, então esse gás sofreu uma compressão. Então isso significa que o gás foi realizado sobre ele. Então, o trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás? É realizado sobre o gás, e a nossa justificativa
É porque esse gás, passando do estado A para o estado B, sofre uma compressão.